Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, Janine descobrirá que Bárbara está participando de um concurso usando seu texto. A mocinha aparecerá no dia do final do concurso. Quando Bárbara ficar em primeiro lugar e for aplaudida em pé, Janine vai subir no palco e vai desmascarar Bárbara na frente de todos, inclusive do Renato. Vai ser o maior barraco já visto na novela. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Um Lugar ao Sol. Aproveita e me conta se você acha que o Christian deveria largar a Bárbara e ficar com Janine ou você prefere a Lara. Deixa seu voto nos comentários e inscreva de que cidade você assiste a novela. Tudo deverá acontecer quando Janine se encontrar com Bárbara. As duas começam a conversar até que Janine pega um papel em suas mãos, entrega para a Bárbara e fala: Dá uma lida nisso aqui. Vê o que você achou. É um texto que eu escrevi para meu namorado. Bárbara começa a ler e não demora muito para ela ser surpreendida com as palavras. Emocionada, a filha de Santiago fica com lágrimas nos olhos e comenta: Nossa, Janine, isso tudo que você escreveu aqui é muito lindo. Como pode alguém escrever tão bem assim? O seu namorado realmente é um cara de sorte. Eu imagino a emoção dele ao ler essas palavras. Janine diz: Muito obrigada, eu fiquei em receio de não ficar bom, mas acabei me surpreendendo. Ainda falta alguns retoques, mas eu chego lá. Bárbara pergunta: E por que não tem o nome de ninguém aqui no texto? Você não quis colocar o nome do seu namorado? Ela responde: Eu não achei necessário colocar nenhum nome. Bárbara continua em choque com o texto de Janine e pensa consigo mesma: O Renato iria adorar ler isso aqui. Após alguns instantes lendo o texto, Bárbara pergunta: Janine, me desculpa se eu estiver sendo um pouco intrometida, mas é que eu realmente gostei de seu texto. Eu estava pensando se eu poderia levá-lo para casa por alguns dias, para eu estudar um pouco e usá-lo como base para alguma coisa, não sei. Janine responde: É claro que pode, Bárbara. Pode ficar com esse se você quiser. Eu tenho uma cópia no meu computador. Bárbara agradece a Janine e vai embora. Ela lê novamente o texto da amiga e comenta: A Janine que me perdoe, mas o Renato vai se emocionar quando descobrir que eu escrevi isso aqui. Ainda bem que ela não colocou o nome. Mais alguns instantes se passam e Bárbara volta para casa. Ela mostra a Renato o texto de Janine e pergunta: O que você achou, meu amor? Eu sei que não ficou muito bom, é só um esboço ainda, mas eu escrevi pensando em você, pensando na gente. O que você achou? Renato continua lendo o texto por alguns instantes, até que lágrimas começam a escorrer de seu rosto. Bárbara fica confusa com a reação de seu marido e pergunta: O que foi, meu amor? Por acaso você não gostou do texto? Não gostou do que eu escrevi? Renato responde: Não, meu amor, é exatamente ao contrário disso. Eu amei cada palavra que você colocou nesse papel. Eu nem sabia que você se sentia desse jeito em relação a gente. Como está lindo esse texto, eu até me emocionei. Renato começa a enxugar suas lágrimas e Bárbara fala: Que isso, meu amor? Não precisa chorar. Eu só coloquei em um papel tudo o que eu sinto por você. No começo deu trabalho para as palavras saírem dentro de mim, mas aí eu fui pensando na gente e a coisa toda se deslanchou. Renato diz: Mas isso daqui está incrível. Parece até uma escritora profissional. Sabe o que eu vou fazer? A família toda veio jantar aqui em casa hoje. Eu vou ler isso durante o jantar. Bárbara fica um pouco incomodada e pergunta: Você tem certeza que quer fazer uma coisa dessas, meu amor? Ninguém quer ficar ouvindo essas coisas que eu escrevi. Renato diz: É claro que eu tenho certeza. Isso daqui está espetacular e precisa ser mostrado. A filha de Santiago continua incomodada, mas aceita a sugestão de seu marido. Algumas horas se passam e toda a família se reúne para um jantar na mansão de Santiago. Após algumas horas em volta da mesa, Renato se levanta e fala: Me desculpa atrapalhar o momento de todos, mas acontece que a escritora da família produziu mais um de seus textos lindos e eu queria que ela lesse na frente de todos. Santiago abre um sorriso e comenta: Se foi Bárbara que escreveu, eu quero ler. Essa menina tem um talento enorme para escrita. Estou ansioso para ouvir o que você escreveu.
Bárbara pega o papel nas mãos, se levanta e começa a ler. Durante a leitura, lágrimas escorrem de seu rosto. Ela para em um certo momento, começa a respirar e fala: Me desculpem, mas é que eu me emociono quando vou ler isso daqui. Eu me lembro do exato momento em que eu sentei e comecei a colocar as palavras no papel. Encantada, Rebeca comenta: Bárbara, eu conheci esse seu talento para escrita. Onde foi que você o guardou esse tempo todo? Bárbara agradece o elogio de sua irmã e termina de ler o texto. Ao final da leitura, toda a família de Santiago se emociona com as palavras e começam a aplaudir. Sem imaginar que o texto foi roubado, Santiago diz: Meus parabéns, minha filha. A cada dia que passa, você consegue surpreender mais a gente. Esse foi um dos textos mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. Renato fala: Eu dei muita sorte de ter me casado com uma escritora. Essa mulher ainda vai nos dar muito orgulho. Todos continuam parabenizando Bárbara, menos Nicole, que sabe de toda a verdade e começa a encarar sua irmã no fundo dos olhos. No final do jantar, as duas se encontram em um canto separado e Nicole avisa: Eu sei muito bem que esse texto não é seu. Com raiva, Bárbara questiona: Nicole, será que não dá pra você cuidar um pouco da sua vida e deixar a minha em paz? Que saco! Nicole fala: Toma cuidado, Bárbara. Qualquer dia essa Janine pode acabar ficando próxima da gente. Aí sua máscara vai cair e eu quero ver só. Bárbara diz: Vira essa boca pra lá. Não tem como a Janine saber que eu peguei o texto dela. Mas Bárbara nem imagina o quão errado ela está. Poucos dias se passam e em um canto da cidade, Janine decide fazer uma visita para Bárbara. A moça vai até a mansão e é recebida por Mercedes. Poucos segundos se passam e Bárbara aparece. Confusa, a filha de Santiago pergunta: Janine, tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Janine responde: Não aconteceu nada. É que eu estava por perto e resolvi passar aqui para te visitar. Você tinha me dado seu endereço. Nossa, que casa incrível que você mora. Bárbara agradece e, de repente, Renato aparece. Janine o cumprimenta e Bárbara começa a tremer com medo de seu segredo ser revelado. Em choque, Bárbara fala: Amor, essa é a Janine do meu curso da escrita. Renato fala: Eu sei, eu conheço a Janine. Você nos apresentou, se esqueceu? Em choque com a situação, Bárbara comenta: Verdade, eu já tinha me esquecido disso. Renato encara Janine e pergunta: Como é que está a oficina de escrita de vocês? A Bárbara tem me trazido cada texto que eu vou te contar, um melhor que o outro. Inclusive, um dia desses ela escreveu um pra mim, que você tem que ler. Ela chegou a te mostrar no curso? Bárbara interrompe seu marido e tenta mudar de assunto na mesma hora. Nervosa, ela pergunta: Janine, o que você acha da gente sair para tomar um café em um outro canto por aí? Renato repara na sua esposa e pergunta: Bárbara, você está bem? Você já mostrou pra Janine aquele texto que escreveu sobre mim? Janine acha a situação estranha e questiona: Texto? Que texto a Bárbara escreveu? Ela não me mostra nada do que ela escreve. Bárbara inventa uma desculpa e comenta: Sabe o que é, Janine? É que eu tenho muita vergonha de mostrar para as pessoas de fora. Então eu acabo só mostrando para minha família mesmo. Janine diz: Mas agora você me deixou curiosa. Eu quero ler esse texto que você escreveu sobre seu marido. Renato também começa a estranhar a situação e Bárbara fala: Vamos fazer o seguinte. Outro dia eu leio para você. Eu acabei de me lembrar que eu marquei uma consulta super importante no médico. Eu não posso deixar de ir. Você quer uma carona? Janine continua achando aquilo muito esquisito. Aceita a carona, mas fica desconfiada das palavras de Bárbara. Após alguns instantes, Bárbara fica sozinha e comenta consigo mesma: Essa foi por pouco. O Renato e a Janine não podem se encontrar nunca mais. Alguns dias se passam e em casa, Renato chega completamente alegre, segurando uma carta nas mãos. Confusa, ela pergunta: Qual o motivo de tanta felicidade, Renato? O que aconteceu dessa vez? O rapaz responde: O que aconteceu
É que minha escritora favorita passou para a final daquele concurso que eu a escrevi. Bárbara entra em choque na mesma hora e pergunta: Como assim? Do que você está falando? Renato responde: Lembra que eu havia lhe inscrito em um concurso de escritores iniciantes? Bárbara começa a tremer e responde: Eu me lembro, é claro que eu me lembro, mas o que aconteceu? Renato responde: Então, o seu texto foi selecionado como um dos finalistas. Você vai ter uma espécie de cerimônia de honra e eles querem que você leia o seu texto na frente de todos. Mais em choque do que já estava, Bárbara se dá conta de que não pode ler e avisa: Não, de jeito nenhum, Renato. Eu não vou ler esse texto na frente de todo mundo. Pode esquecer. Renato questiona: Mas por que não, amor? Eu tenho certeza de que seu texto é melhor que qualquer outro de lá. Você vai arrasar na final do seu concurso. Pode até ensaiar sua leitura comigo. Eu tenho certeza que esse prêmio já é seu. De repente, Santiago também aparece com um sorriso enorme em seu rosto e fala: Eu acabei de ficar sabendo da novidade. Então quer dizer que a minha filha é uma das finalistas? Mercedes, manda separar o melhor champanhe, porque hoje é noite de comemoração aqui em casa. Bárbara fala: Que isso, gente? Não é pra tanto. Santiago diz: É claro que é pra tanto. Inclusive, eu já mandei postar uma foto sua nas redes sociais da Redentor. Eu quero mostrar a todos o quanto nossa família é talentosa. Bárbara abre um sorriso e também finge comemorar. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Janine mexe nas suas redes sociais quando de repente aparece uma publicação da Redentor parabenizando Bárbara. A moça vai ler a legenda e, em choque, questiona consigo mesma: Mas que porcaria é essa? Esse texto não foi a Bárbara que escreveu. Foi o texto que eu escrevi para o meu namorado. Ela roubou meu texto. Mas eu não vou deixar isso barato, não vou mesmo. Se a Bárbara pensa que vai levar esse prêmio, ela está muito enganada. Revoltada, Janine começa a planejar uma forma de desmascarar Bárbara, até que o tempo se passa e o dia do concurso finalmente chega. Toda a família de Santiago faz questão de prestigiar Bárbara e eles vão até o local do concurso para assistir à leitura da moça. Em outro canto do salão, Bárbara ensaia sua leitura quando, de repente, Nicole a puxa em um canto. Cheia de raiva, a irmã mais nova questiona: Você acha certo isso do que está fazendo, Bárbara? A moça revira os olhos e fala: Nicole, essa história de novo. Roda a fita. Nicole diz: Eu estou falando isso para te proteger, Bárbara. Será que você não percebe que essa história está indo longe demais? Até prêmio por causa do texto da Janine você está recebendo. Me escuta, Bárbara. Uma hora ela vai descobrir tudo isso que você está fazendo. Aí eu quero ver só. Abre o jogo com todo mundo, antes que seja tarde demais. De repente, Bárbara é chamada no palco para ler o texto. Ela encara sua irmã mais uma vez e fala: Nicole, não precisa se preocupar comigo. Deixa que da minha vida cuido eu. Eu já te falei que a Janine nunca vai descobrir. Assim que esse concurso passar, eu invento uma história e falo pra todo mundo que eu desisti da escrita. Agora me dá licença porque eu preciso ler o meu texto. Bárbara sobe até o palco, cumprimenta a todos, fica com lágrimas nos olhos e fala: Antes de começar a ler esse texto, eu queria falar sobre os motivos que me inspiraram a escrever. Quando eu escrevi esse texto, eu estava inspirada. Lembrei do meu filhinho que perdi. Bárbara começa a ler o texto e todas as pessoas se emocionam. Ela é aplaudida em pé e fica com o primeiro lugar do concurso. De repente, Janine aparece, interrompe a cerimônia e grita: Parem essa comemoração agora! Confuso, Renato pergunta: Janine, o que você está fazendo aqui? Ela responde: Eu vim pegar o meu texto de volta. O texto que a sua esposa roubou de mim. Todos ficam ainda mais confusos e Santiago pergunta: Do que ela está falando? Mais irritada ainda, Janine grita: Fala pra eles, Bárbara. Fala pra todo mundo quem é a dona do texto que você está lendo. Bárbara dispara a tremer na mesma hora e se sente mais envergonhada do que nunca. Renato se aproxima dela e pergunta:
Isso é verdade, Bárbara? Você roubou o texto da Janine? Você tinha dito que havia escrevido pra mim. Bárbara começa a chorar mais ainda e fala: Me desculpa, Renato. Nicole comenta: Eu sabia que essa história não ia acabar bem. Santiago pergunta: Então, quer dizer que é verdade? Você realmente roubou o texto dessa moça? Bárbara começa a pedir desculpas e fala: Eu tinha feito isso uma vez só. Vocês tinham ficado tão orgulhosos de mim. Eu não queria decepcionar ninguém. Revoltado, Renato diz: Mas acabou me decepcionando e muito. Eu nunca iria esperar uma coisa dessas de você. Renato, Santiago e o resto da família se viram de costas e vão embora, completamente envergonhados. Janine é chamada ao palco e recebe o prêmio no lugar de Bárbara, que vai embora mais humilhada do que nunca. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que tá aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal, e eu estou te esperando.